E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para uma aula de física e nós vamos trabalhar o conceito de movimento relacionando grandeza e unidades de medida e sua relação com o dia a dia. Nós vamos ver a parte da mecânica, a cinemática, tá? Então a mecânica ela estuda os movimentos relacionando três grandezas fundamentais, que é o comprimento, a massa e tempo. A mecânica ela se divide em partes. A primeira aqui, que é o que nós vamos estudar agora, é a cinemática, aquela parte que estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas. Temos também a estática, que analisa o equilíbrio das partículas e dos corpos, e a dinâmica, que estuda os movimentos investigando as suas causas. Então, no caso da dinâmica, as causas importam. No caso da cinemática, essas causas não têm importância, tá? E nós vamos ver a parte da cinemática por enquanto. Então, a cinemática ela tem algumas condições para estudar. É o movimento, o repouso e referencial. Então, o móvel ele está em movimento em relação a certo referencial quando esse móvel sofre um deslocamento em relação ao mesmo referencial. Isso quer dizer o quê? Quando há uma variação da sua posição em função do tempo. Conforme ele vai mudando de posição, o tempo vai aumentando. Então, essa é muito referente a um referencial, em relação ao referencial. Tá? Então, o que é um movimento? Movimento é uma variação de posição espacial de um objeto ou material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Se não tomar-se um referencial, não poder-se-á dizer que algo está em movimento ou parado. Eu não posso dizer que algo está parado ou algo está em movimento se eu não levar em consideração um referencial. Eu tenho que ter esse referencial para que eu saiba se algo está parado ou se está em movimento. Aqui nós temos os conceitos básicos de cinemática, tá? Então, um móvel, ele é todo o corpo dotado de movimento. Um trem, por exemplo, correndo nos trilhos, um navio no oceano, uma pessoa correndo, uma bola rolando, um cachorro correndo, você caminhando, tá? Então, tudo isso é um móvel, tá? Ponto material é todo o corpo cujas dimensões são desprezíveis. Então, na verdade, não importa se esse móvel, se esse ponto, ele é grande ou se ele é pequeno. Então, não importa nesse caso as dimensões. Então, não tem muito problema em relação a isso, não, tá? Então, um móvel, um automóvel, por exemplo, na rodovia, ele é um ponto material. Referencial e repouso. O que é o referencial? O referencial é o corpo em relação ao qual identifica. Se o móvel está em movimento ou em repouso, é importante saber também se a forma da trajetória que um corpo descreverá depende do referencial que se adotou. Nesse caso, eu tenho aqui um observador, né? Ele é o meu referencial e eu posso caminhar para um lado ou para outro usando um sistema cartesiano que vocês utilizam na matemática também. Repouso e movimento. Uma partícula ela pode estar em movimento em relação a um referencial, mas em repouso em relação a outra. O que isso quer dizer? As crianças que estão aqui dentro do ônibus, por exemplo, elas estão em movimento em relação à Terra. Elas estão ali dentro do ônibus, sentadinhas, mas elas estão em repouso em relação ao ônibus. Dentro do ônibus elas estão paradinhas, mas em relação à Terra elas estão em movimento. Aqui, repouso. Um ponto material está em repouso em relação a um referencial, quando sua posição não variar no decorrer do tempo. Aqui, por exemplo, eu tenho algo que está em movimento, né?
mas ele está em movimento em relação ao quê? Em relação ao referencial, que no caso meu referencial aqui é essa minha árvore, meu coqueiro aqui que está dançando ali. Trajetória é a linha geométrica formada pelas sucessivas posições ocupadas por uma partícula em movimento em relação a um determinado referencial. No meu caso aqui, o referencial é essa menina aqui, tá? Essa criança é o meu referencial, tá? A trajetória de um ponto material depende do referencial. No caso, eu disse, o referencial nesse momento aqui é essa garota, tá? Então, em relação a ela, vamos observar como que é essa trajetória que esse objeto ele vai fazer, tá? Em relação a ela, vocês podem perceber que esse movimento ele forma uma trajetória parabólica. Então, esse baú ele está caindo em forma de parábola. Já aqui, para um outro observador, só que esse observador ele está agora dentro do avião, essa trajetória ela já muda de figura, tá? Já muda, já fica diferente a trajetória que ela vai fazer. Então, em relação àquela garota, a trajetória era uma parábola. Agora, em relação ao piloto ou passageiro, a trajetória do mesmo pacote é uma trajetória retilínea. Temos outros movimentos também, além do parabólico, né, e do retilíneo. Nós temos aqui o curvilíneo, quando a trajetória do móvel está em linha curva, tá? No caso aqui, ó, se a gente puder, a gente leva como consideração aqui um exemplo, a roda gigante, que é sempre aquele movimento, mas sempre curvilíneo, tá? Sempre a mesma coisa. Nós temos os movimentos circulares, elípticos. Todos esses movimentos aqui são curvilíneos, tá? Os circulares, tem os elípticos, perdão. Esses elípticos é o movimento da Terra, por exemplo, ela faz em torno do Sol. Veja que ela não é um círculo, não é uma circunferência, e sim é elíptico, né? Então é meio um pouquinho oval, né? Parabólico, aqui onde forma a parábola, como a gente já viu lá no exemplo do avião. Então a parábola, que a gente vê também em matemática, muito aí nas equações, né? Temos esse movimento aqui, ó, hiperbólico, né? Nós chamamos de hipérboles. Também é muito estudado em matemática, mas essa aqui, por exemplo, a Catedral de Brasília, com esses movimentos aqui, ó, são movimentos hiperbólicos, tá? Também podemos dividir os movimentos retilíneos e curvilíneos de 3 tipos diferentes. Nós temos aqui o movimento uniforme, que a velocidade do corpo ela não muda com o passar do tempo. Então, se eu estou aqui a 10 por hora, eu vou continuar com aquela mesma velocidade, independente do tempo passar. Temos o movimento acelerado, que a velocidade do corpo aumenta com o passar do tempo, tá? Então, conforme o tempo vai passando, a minha velocidade vai aumentando. Temos o movimento retardado, que a velocidade do corpo diminui com o passar do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, a minha velocidade ela não vai aumentando, a minha velocidade vai diminuindo. Aqui nós temos um movimento progressivo. Veja bem que o movimento ele está aumentando, ó, a relação entre tempo e espaço. Tempo 0, 5, tempo 1, 10, 2, 15, 3, 20, 4, 25, tá? Então, há uma progressão nesse movimento, tá? Então, as posições crescem conforme o tempo, né? O tempo vai aumentando, a posição aqui embaixo também vai aumentando. O móvel caminha a favor da orientação da trajetória, tá? Veja bem que a trajetória é essa aqui,
do movimento, tá? E ele se direciona na mesma trajetória, tá? No caso, a velocidade ali é positiva. Então vamos aqui ao movimento retrógrado. O que seria esse movimento retrógrado? Veja que aqui você tem um sentido, né, dessa trajetória. E as posições elas descrevem com o tempo o contrário, tá vendo? Aqui você tem esse espaço, o espaço está diminuindo, o espaço está cada vez mais diminuindo, mas o seu tempo aqui ele está aumentando, tá? Então as posições decrescem conforme o tempo vai passando. Então o móvel caminha no sentido contrário da orientação, tá? A orientação está para cá e o móvel está caminhando no sentido contrário, tá? Então nesse caso você sempre terá uma velocidade com sinal negativo, tá? E não uma velocidade com sinal positivo. Aqui temos aqui umas relações do movimento com o seu dia a dia, tá? Por exemplo, o movimento de rotação da Terra, a gente já falou lá um pouquinho lá atrás do movimento elíptico, tá? Das elipses, tá? Então, o movimento que ela executa é responsável pelas alternância entre período de tempo ensolarado, período de tempo sem incidência solar direta, conhecidos como dia e noite, tá? Então esse movimento de rotação da Terra, ele exerce um papel importante nas nossas vidas, né? Correntes marítimas. Então, a existência das correntes marítimas está ligada ao movimento de rotação da Terra. Não só isso também, mas está muito ligado também. Fatores que influenciam a direção das correntes marítimas, por exemplo, tem o vento, a temperatura, a salinidade, o relevo submarino. Então, conforme o relevo mais acidentado ou menos acidentado, essa relação nas correntes marítimas vai influenciar. Aqui a gente só tem um detalhezinho, uma curiosidade, que os oceanos são centros de movimento permanentes, podendo arrastar as partículas líquidas muito longe do seu local de origem. São as chamadas correntes marítimas. A sua influência é considerável tanto para a navegação como para a economia geral dos mares e para o clima. Elas também interferem na vida marinha, tendo influências diretas no equilíbrio de oceanos e mares, tá? Então, os oceanos eles permanecem em movimento contínuo, né? Não para esse movimento. Coordenação motora, tá? Mas aqui ligado bem mais próximo de você ainda, é a capacidade de realizar movimentos coordenados controlando os pequenos músculos para realizar exercícios. Por exemplo, rasgar e recortar papel, dobradura, exercício, entre outras. Você saber escrever, no caso, você ter essa coordenação motora um pouco mais apurada, que a gente chama fina, você saber costurar, colocar a agulha no buraco a linha no buraco da agulha, né? Faz parte da questão da coordenação. Bom, vamos lá então na parte da linguagem matemática do movimento. Posição. A posição é sempre representada pela letra S, né, de um ponto material, é o lugar em que o móvel ocupa em relação ao referencial adotado. Então, veja bem, eu tenho esse móvel aqui, que ele está na posição 0, S0, tá? Depois ele está aqui na posição mais 2. Trajetória orientada é para cá, tá? E para cá ele está na posição menos 2. Assim como no plano cartesiano, que nós temos aqui um eixo, né, orientado para onde um lado é positivo e o outro é negativo, aqui é a mesma coisa, tá? Deslocamento. Aquele S, ele se torna um ΔS aqui. O que quer dizer esse ΔS? Esse ΔS quer dizer a variação de espaço. Então, corresponde à posição que o móvel ocupa
no final do movimento, menos sua posição no início do movimento. Tá? Então, eu tenho aqui o espaço inicial, tá? O SI. Eu tenho aqui meu espaço final. Qual que será a minha variação do espaço? Será a diferença do espaço aonde eu terminei aqui, final, menos o meu espaço inicial. Tá? Então, essa variação é meu ΔS. Então, é um menos o outro. Intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo, também chamado de variação de tempo, que é o ΔT, é o tempo transcorrido entre o instante final e o instante inicial. Tá? Por exemplo, se eu sair daqui do meu S0, né, meu instante inicial era meu tempo zero, eu estou aqui percorrendo e vou chegar até esse espaço final aqui, num determinado tempo. Tá? O que é a minha variação de tempo? É a mesma coisa, é o tempo que eu cheguei lá, menos o tempo da onde eu saí daqui. Tá? Então, aqui o ΔS, como eu disse, era o S menos o S0, e o ΔT é o TF, ou T só, menos o T0. Tá? Velocidade é a grandeza física que se responsabiliza pela variação da posição no decorrer do tempo. Velocidade média. Suponha que um móvel no instante t0 encontra-se na posição P e no instante posterior T na posição Q. Então, esse meu móvel ele está aqui nessa posição P, tá? E ele vai se deslocar daqui até a minha posição Q, tá? No intervalo de tempo, ele vai gastar um certo tempo daqui para cá. Então aqui nós temos uma formulazinha, que é a fórmula para se calcular a velocidade média, tá? Então, a velocidade média, Vm, é igual à variação de espaço dividido pela variação de tempo, ou seja, espaço pelo tempo é a minha velocidade média, tá? Aqui está em módulo, mas o comum mesmo é a gente utilizar essa formulazinha aqui de baixo, tá? Então, velocidade média ou velocidade escalar média são nomes similares, tá? Mas é a mesma coisa. Imagine um móvel descrevendo a trajetória abaixo no intervalo de tempo, tá? Então, o móvel percorreu o espaço aqui, estava aqui nesse momento, no tempo zero, chegou aqui num determinado tempo, tá? Então, a velocidade escalar média é a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo em que ocorreu esse evento. Aqui, por exemplo, nós temos esse gráfico aqui mostrando uma pessoa aqui correndo, tá? Então tá lá, ó. Um rapaz percorre espaços iguais em tempos iguais. Então, cada espacinho que ele percorreu é sempre o mesmo tempo. Ele leva 2 segundos para percorrer cada 10 metros em relação à sua posição inicial, que neste caso é 0. Então, aqui nós temos o quê? Então, ele saiu aqui do ponto 0, tá? Então, ele se deslocou aqui, ó, 10 metros, 2 segundos, depois 20, 4 segundos, 30, 6 segundos, 40, 8 segundos. Veja que a cada 10 metros ele sempre percorre 2 segundos. Claro que vai aumentando o valor da posição e vai aumentando aqui o valor do seu tempo, né? Não muda, não muda a variação, aumenta o tempo, mas é sempre de 2 em 2 no mesmo trecho que ele percorre, que é sempre de 10 metros. Veja que a velocidade média desse rapaz correndo em todos os trechos sempre será o mesmo valor, tá? Então, aqui, ó, 10 dividido por 2, tanto 20 dividido por 4, 30 dividido por 6, 40 dividido por 8, todos os trechos o valor será igual a 5 metros por segundo, tá? Então, porque aqui existe uma constância tanto no valor do deslocamento quanto no tempo, tá?
Importante a gente saber aqui, no caso quando a gente começa a trabalhar com velocidade média, e a gente precisa saber de algumas grandezas, né? E essas grandezas nós vamos trabalhar com espaço e tempo. Então a gente vai trabalhar com algumas principais aqui características aqui, no caso, dois principais unidades de medida aqui que a gente vai utilizar, né? Então, o milímetro, que é simbolizado por mm, a gente quase não vai utilizar isso aqui, tá? Mas centímetro, cm sim, o metro sim, o quilômetro também. Então, os principais aqui, unidades de medida aqui de comprimento que nós vamos utilizar é o centímetro, metro, quilômetro, mas a grande parte do tempo, metro e quilômetro, tá? O centímetro com uma frequência bem menor e aqui quase que nada, tá? Não vamos ficar vendo deslocamentos tão pequenos assim. No caso do tempo, a gente vai utilizar, por mais que eu tenha aqui o segundo, né, o minuto e a hora, a gente vai utilizar os três aqui numa proporção considerável, tá? Então a hora, o minuto e o segundo, eles sempre irão aparecer. Porém, tem uma característica aqui importante falar em relação a todas essas aqui que eu vou falar na próxima aqui, no próximo slide. Veja, tem aqui uma tabelinha de conversão de grandezas. Por exemplo, aqui eu tenho o quilômetro, né? Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Veja que aquela relação que eu fiz lá, a gente pode observar aqui, tá? A gente não vai ficar trabalhando muito com essa unidade, como eu já disse agora há pouco. Aqui na questão da hora, temos aqui 1 hora, que equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. E 1 hora, eu até deixei um destaque aqui maior, tá? E eu vou falar o porquê que eu deixei. 1 hora tem 3.600 segundos. E por que eu deixei esse destaque aí, tá? No Sistema Internacional de Medidas, nós utilizamos sempre algumas combinações, né? Por exemplo, quando eu trabalho, se eu estiver trabalhando com quilômetro, o meu tempo ele sairá em hora, tá? Quando eu estiver trabalhando com o metro, o meu tempo aqui ele sairá em segundos, tá? Por isso que eu coloquei um destaque aqui, ó, que essa 1 hora eu converto em segundos. Então, dependendo do exercício, dependendo do problema, quando ele solicitar para você, por mais que esteja em horas o seu tempo, você precisa converter em segundos, se for pedido, tá? Então, se o seu deslocamento estiver em metros, obrigatoriamente você tem que transformar lá o seu tempo em horas em segundos, tá? Segundos com metros e os quilômetros com horas, tá? Só para fazer uma continha aqui de conversão, ó, tá? Para saber onde veio esses 3.600 segundos, ó, 60 vezes 60, ou seja, 60 minutos vezes 60 segundos de 1 hora, né? 3.600 segundos, tá bom? Aqui a gente tem a formulazinha e também uma tabelinha aqui para você transformar algumas medidas, tá? Essa daqui não é tão comum a gente fazer, não precisa tanto fazer essa daqui, mas essa daqui de baixo muitas vezes é preciso fazer. Então, você transformar metros por segundo em quilômetros por hora, você precisa multiplicar a medida,
tá? Por 3,6. Pode ser 12, 14, 20, não importa. Sei lá, 10 metros por segundo. Eu quero transformar em quilômetros por hora, eu quero saber, então eu vou multiplicar esse 10 metros por segundo por 3,6 e o valor sairá em quilômetros por hora. Como eu disse, não é tão comum, temos que fazer esse cálculo de transformação de metros por segundo para quilômetros por hora, porque a maioria das respostas elas vêm, os problemas, os exercícios pedem em metros por segundo, tá? Então aqui sim essa conversão muitas vezes precisa, porque às vezes você já tem lá uma velocidade lá de 72 km por hora e você precisa converter em metros por segundo. O que eu faço então lá? Eu pego aqueles 72 km por hora e vou dividir por 3,6. O resultado dessa divisão será o valor em metros por segundo, tá? Então aqui está a tabelinha de conversão para não esquecer, porque ela é muito importante. Então aqui a gente tem um exemplo de um exercício, tá? Eu quero calcular, ó, a pergunta que tá vendo, ó, em metros por segundo a velocidade de um móvel que percorre 14,4 km em 3 minutos. Veja bem, eu teria que fazer uma transformação aqui, né, ó, porque a minha resposta ele está pedindo que saia em metros e segundos. Eu estou aqui com o meu deslocamento, com o meu espaço em quilômetros. Então isso aqui precisa ser convertido em metros. E ó, meu tempo aqui está sendo pedido em segundos. E eu estou aqui com o meu tempo em minutos, tá? Como que a gente faz isso? Eu tenho aqui a minha variação de espaço, né? 14,4. E eu vou multiplicar vezes 1000. Por que 1000 que eu vou multiplicar por 1000? Porque cada quilômetro tem 1000 metros, tá? Então 14,4 vezes 1000 metros que tem no quilômetro, eu tenho 14.400 metros, tá? Então primeiro eu estou convertendo. Agora aqui os 3 minutos eu vou multiplicar pelo quê? Por 60 segundos. Então eu tenho um valor aqui de 180 segundos. Faltou o S aqui, tá? Mas é 180 segundos isso daqui. Então, calculando aqui, ó, velocidade média é igual o meu espaço percorrido dividido pelo meu tempo. Então, 14.400 dividido por 180. Corto um zero, corto outro zero aqui para facilitar a minha vida, né? Para não ficar trabalhando com um número tão grande. Então eu fiquei com 1440 dividido por 18 e fazendo a continha aí de divisão vai dar 80 metros por segundo, tá? Não é nada difícil não, é bem fácil, é só prestar atenção em algumas conversões que fica bem tranquilo de resolver.